Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. O tema do Salada Net de hoje é diversidade sexual e para isso eu estou aqui com Flávio Nerdi e Denilson Costa. A gente vai falar tudo sobre esse tema. Isso mesmo. Prazer imenso em ter vocês aqui, viu? Obrigado, querida. Eu queria começar falando sobre o trabalho de vocês, o que é cada um dentro desse tema. Flávio, você é um psicólogo, né? Sim, e eu tenho as especializações em neuro e social. E eu me interesso bastante para estar trabalhando com a diversidade. E acompanho alguns pacientes que estão fazendo mudança de sexo, né? Você trabalha mais com transexuais? Eu ponho a ênfase no transexual porque o homossexual ele é contemplado em qualquer categoria do SUS. Agora, uma mulher trans que chegue para mim, operada e queira passar no ginecologista, eu não vou conseguir colocá-la no sistema. Então, o seu trabalho é público? Sim. E você, Denilson, qual que é o seu trabalho? Eu estou como coordenador de políticas públicas para a diversidade sexual do município de Barueri, né? Ela foi instituída no dia 3 de janeiro, assim que o atual prefeito tomou posse. Foi uma decisão dele? Não foi uma decisão dele, né? A gente sabe que aqui no nosso país, né, do Brasil, tudo é conquistado a duras penas, com muito suor, né? Mas atende só Barueri? Atende só Barueri. O Grupo Diversidade de Barueri, por ele ser um grupo da sociedade civil, a gente atendia toda a região oeste. Mas como esse é um aparelho público, ele tem que atender os munícipes de Barueri, né? E como é que é feito esse trabalho? O que é o dia a dia? Eu queria saber, assim, primeiro o seu dia a dia, porque eu acho que o teu é mais indivíduo a indivíduo e ali já é uma coisa mais global. Mais global. Então, Flávio, como é que é o seu trabalho? Como é que é o seu dia a dia? Então, um paciente que chega para mim na questão trans e quer fazer a readequação sexual, né, para o sexo que sente pertencente. A indicação e é exigido que tenha 2 anos de acompanhamento para poder fazer a mudança. Você acha que isso podia ser agilizado, por exemplo? É importante estar passando para a gente poder questionar como é isso, se a pessoa está egocintônica com aquilo que ela está querendo conseguir, se é só uma vontade. Já aconteceu de alguém desistir no meio do caminho durante essa terapia? Você perceber que aquilo não é aquilo que realmente iria resolver o problema da pessoa? Sim. E mais que isso, por exemplo, a pessoa pode optar para fazer a mudança, um homem trans, né? No caso, seria uma mulher que está virando com fenótipo masculino. Muitas dessas pessoas não querem operar a genitália, só querem tirar o seio. E muitas mulheres trans também, que se transformaram, não querem tirar o pênis. Tem que ser acompanhado por alguém, porque o nível de hormônio tem que ser controlado para não ser patológico. Então você trabalha junto com um endocrinologista, por exemplo? É uma multi-equipe. Lá eles fazem isso pelo SUS, que é uma proposta do SUS estar fazendo esse atendimento. Só que como demora demais, eles permitem que se faça terapia na questão individual, desde que você vai laudando o que ele está sentindo, como está acontecendo, se ele tem uma noção do que ele está querendo fazer. E é boa essa demora ou é uma coisa que judia do ser humano, digamos assim, né? Porque a pessoa tem uma certa urgência em ser feliz, né? É necessário uma espera. Agora, por que 2, ou 1,5, ou 2,5? Aí eu não sei quem foi que criou essa lei, mas eu penso que é importante estar fazendo terapia, até porque isso modifica a relação com a família, a relação com o trabalho, todas as relações são modificadas frente a essa decisão. Essa demora que a militância tanto fala e que a gente que está na frente de órgãos públicos, que a gente também reclama, não é a demora do atendimento psicológico, é o pós. Então desse tempo da aprovação até que seja executado demora muito. Tem bastante fila de espera. E como é que poderia ser agilizado isso? Poder público. Contratação, formação de maiores equipes, colocar em outras localidades que pudessem ter mais equipes que pudessem laudar. Por exemplo, no meu consultório eu tenho pacientes que eu acompanho, mas tem que a pessoa poder pagar.
vocês acham que existe algum desinteresse da parte pública ou é como é tudo, né? Porque, na verdade, falta para todos os setores, né? A gente tem uma saúde muito deficitária, Com né? certeza. Eu vejo como esse descaso, como a saúde é tratada mesmo. Aham. Descaso reflexo. total, um reflexo, né? Da saúde que nós temos. Sim. E agora me fala, Denilson, do teu trabalho. Como é que é o dia a dia dele? Quais são os trâmites ali? Eu que venho de militância, né? Estou na militância há 15 anos. É um dia a dia, uma luta diária para poder implantar políticas públicas. Eu pretendo colocar uma equipe multidisciplinar lá dentro da casa, com psicólogo, assistente social, advogado, para dar todo esse suporte dentro dessa área, tanto na violações de direito, como na violência, né? E como é que acontece lá? E como seu acontece no dia a dia? o que acontece? A gente trabalha com muita demanda, muito atendimento, pessoas que nos procuram. O que mais acontece ali? Violações de Procura. direito. Eu estou sofrendo bullying homofóbico dentro da escola. A direção da escola é complacente com o meu agressor. É impressionante. Só uma parte aqui, né? Nós estamos em 2013. 2013. É impressionante que isso ainda ocorra, né? Mas infelizmente ainda ocorre. E esse adolescente que está na escola, ele vai acontecer evasão e N coisas, né? Relação a banheiro. Mas hoje tem punição? Hoje a gente trabalha muito com a Lei 10.948. Essa lei, ela pune todo e qualquer tipo de ato discriminatório. Né? Mesmo que não seja pego em flagrante. Mesmo que não seja pego em flagrante. Mas o grande entrave das coordenadorias e dos órgãos que cuidam da diversidade sexual é a vítima. Geralmente a vítima ela não dá procedimento, não encaminha, tem vergonha, ou às vezes... Eu acho que dá vergonha alheia até, né? Dá vergonha de saber que tem ser humano tão medíocre. E às vezes não tem testemunha. Fica mais difícil quando não tem testemunha? Fica muito porque aí difícil, tem que provar porque você tem que coisa? provar que houve realmente o ato discriminatório. Né? Isso é um dos trabalhos da coordenadoria. Outra é a criação de projetos. Né? Hoje, lá na coordenadoria, a gente está tentando viabilizar um ambulatório específico para travestis e transexuais. Ah, Denilson, isso é segregar. Não, isso não é segregar. Porque hoje o SUS não faz esse atendimento. Exatamente. Porque muitos fazem a medicina por conta própria, Por conta não própria. é? E isso é assustador. Porque é muito perigoso. É muito perigoso. Hoje a gente vê adolescentes aí de 12, 13 anos tomando hormônio à torta direita, porque fulano disse que é bom, ciclano, toma esse, que esse daqui dá resultado. E é uma judiação fazer isso com os jovens do nosso país. Porque eu acho que cada indivíduo tem que fazer exames e tudo, porque cada indivíduo tem uma dosagem, não é? Exatamente. E para chegar onde ele precisa chegar, é bem individualizado, né? Não é? Tem que ser um acompanhamento clínico 1 a 1. 1 a 1. O que acontece é que isso é negligenciado, não se pensava em políticas para essas pessoas, né? Com certeza, porque assim, elas são invisíveis. Não há projetos para elas, nem de emprego. Então, como é que é essa parte de profissional mesmo? Tem essa abertura profissional hoje ou isso está muito distante do que está mesmo? Está muito distante ao que a gente quer. Isso também é uma preocupação da coordenadoria? É uma preocupação da coordenadoria. Colocação dessas pessoas no mercado de trabalho. E se a gente voltar lá atrás, no que eu te falei, esse adolescente que sofreu essa evasão escolar, que tem uma identidade de gênero, né, É transexual. um transexual, ele fica muito difícil de arrumar um emprego. Já fica difícil de arrumar um emprego pela condição de ser transexual. Bom, já é difícil arrumar emprego para o indivíduo, né, aparentemente normal, porque normal mesmo ninguém é. Mas o que acontece é que quando ele é adolescente, e é imperativo para ele, é importante a gente frisar isso, que não é uma escolha, ele não escolheu ser transexual. Ele se sente intimamente pertencente ao sexo oposto ao que ele é. Então aquilo é imperativo para ele, porque não tem condição dele viver sem ele mesmo. É uma construção de identidade. Essa mudança começa a ser feita logo. Quem opta por fazer antes, quase que não consegue frequentar uma escola pública, um homem que está começando a se transvestir de mulher. Então aí o que acontece? Evasão escolar, baixa escolaridade, baixos salários. Até hoje em dia, o que a gente consegue perceber, a grande maioria de transexuais tem 2 empregos: prostituição e cabeleireiro. E é muito difícil colocar eles no mercado de trabalho. Uma porque dessa baixa escolaridade, outra o preconceito nas empresas. E a coordenadoria hoje, ela tem um diálogo muito bacana com o secretário para que seja implantado algum projeto
nesse sentido. Primeiro, que seja obrigatório, né? Tem um limite, assim como tem a universidade, né? Para outro tipo de... Eu não digo nem cota, mas eu digo que seja efetivado um projeto de formação dessas pessoas e vamos captar as vagas no mercado de trabalho. O outro caminho também é um incentivo a voltar à sala de aula. E esse é o papel da coordenadoria. Lógico que isso é um trabalho de formiguinha, né? Não é de hoje para amanhã que as coisas acontecem. Agora, eu acho fundamental a família nisso tudo, porque é onde tudo começa, né? Então, eu queria saber se existe na coordenadoria já um trabalho com a família ou se existe um projeto para isso. A gente tem um projeto hiper bacana, mas esse projeto ainda está sendo discutido. Porém, eu não sou muito de esperar projetos. E eu faço um trabalho com os pais desses assistidos nessas ONGs. Nem sempre esses pais... Você faz por conta própria? Não por conta própria, via coordenadoria. Sim. Até que um projeto seja realmente efetivado. Porque eu acho que o primeiro problema que o indivíduo tem é a família, né? Eu costumo dizer que o preconceito homofóbico, não que ele seja pior do que o preconceito racial, né? O preconceito racial também ele mata, ele fere, ele machuca. Qualquer preconceito ele é ridículo, né? Mas eu sempre uso como exemplo um adolescente negro, né? Quando ele sai pra rua, ele vai pra escola e ele sente na pele o preconceito racial, mas quando ele volta pra família, ele volta para o seio dos seus, né? São iguais. O LGBT, quando ele sofre o preconceito na escola, na empresa, no mercadinho, na praça, quando ele volta para casa, ele não volta para o meio dos seus. Ele é mais hostilizado ainda. Existe também homofobia dentro da família. Sim, da família. Que as pessoas não aceitam. Expulsão de casa. Mas o que eu acho mais importante é que pessoas... Quer dizer, mais importante não, mas também importante que pessoas que não tenham nenhuma relação com isso que comprem essa briga, entendeu? Sim, porque é um exemplo de cidadania, né? Que você tem que se preocupar com o outro, você tem que se preocupar com humanismo, com quem está sofrendo, entendeu? Porque ninguém buscou uma situação para ofender o outro, né? No caso de brincar de bullying. Esse bullying homofóbico, né? Qualquer tipo de bullying, né? Então, que é tão terrível. A pessoa não escolheu aquilo para agredir o vizinho, para agredir a população. Ela só quer ser feliz. Com certeza. Né? Todos aqui, nós só queremos buscar a felicidade. E o que as pessoas têm que entender, quem garante a minha existência é uma Constituição Federal, que eu vivo dentro do Estado democrático e laico. A Constituição garante a minha existência, a Constituição garante a minha felicidade. Eu não estou burlando nenhuma lei tentando ser feliz. Eu não estou burlando nenhuma lei amando quem eu quero amar. Isso tem que ficar claro na cabeça das pessoas. A questão é a seguinte, é muito bacana o que as pessoas falam. Eu não tenho preconceito, desde que não seja meu vizinho, desde que não seja amigo do meu filho, desde que não frequente a mesma igreja que a minha mulher, logo, desde quando não exista. Agora me explica uma coisa. Inclusive, a igreja diz que a homossexualidade não é o pecado. O pecado é você praticá-lo. Sim. Agora me diz uma coisa. O que é o preconceito? O que vocês acham disso? Como diz o próprio nome, preconceito é um conceito feito previamente ao você entrar em contato com aquela realidade, com aquela pessoa. Você empresta percepções que não são fidedignas, muitas vezes, para uma situação que você não chegou lá e viu se era aquilo ou não. É difícil você ver uma pessoa que tenha preconceito, seja preconceituosa no geral. Ela sempre escolhe objetos, situações que ela tem esse preconceito. Então, na minha opinião, o preconceito é sempre com relação a alguma coisa que te dá medo. Sim, ou que você carrega. E a mesma coisa eu penso do preconceito homossexual. São sempre... Se a pessoa é bem resolvida, está feliz com a situação dela, aquilo não ameaça em nada. É que ninguém nasce preconceituoso na grande realidade. O preconceito ele é ensinado, ele é passado para essa pessoa. Você já viu uma criança ser preconceituosa? Ela não é preconceituosa. Sim, agora, conforme ela vai crescendo, aquele ambiente que ela vai vivendo, aquele ambiente é que vai passando para ela, olha, cuidado, aquilo não presta, olha, não faça isso porque isso não pode, isso é errado, olha, menino não brinca de boneca. Mas eu acredito que isso, assim, desse momento em diante, acho eu, e quero acreditar, que essa coisa vai acabar, né? A tendência é acabar porque a educação de hoje... das pessoas que estão tendo filho nesse momento, já acho que é diferente, não é não?
Eu penso que é diferente, mas eu penso ainda que tem que ser feito muitas coisas. Por exemplo, estava assistindo uma palestra esse final de semana e descubro que uma transexual feminina, altamente instruída, foi aposentada, colocada para reserva porque virou transexual. Ou seja, ainda é uma patologia pelo CID-10. As pessoas nem se preocupam em ver a capacidade da passível pessoa de aposentadoria. profissional. E é muito triste, né? Você falou que você acha que essas coisas vão mudar, né? Eu também, eu luto para isso, né? Eu batalho para isso. E eu também acredito que vai acontecer uma mudança. À medida que o ser humano for evoluindo, Mas né? quando você pega uma escola, né? A escola que é a base de tudo. O ambiente escolar, que deveria ser um ambiente para formar pessoas conscientes, ainda continua formando pessoas preconceituosas. Eu E acho é uma muito lástima, triste realmente. isso, é muito triste. Pouco falar. investimento na educação. É mais ou menos aquela frase: se você acha educação cara, experimente a ignorância. É, Você vai ver o preço que você vai pagar. é o preço, é muito Eu não alto. sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir um espetáculo que o Nelson Baskerville, que é diretor, ator, fez, chamado Luiz Antônio Gabriela. Eu sei não se- assisti. Não, eu não assisti também, não. E ele fez esse espetáculo em homenagem ao irmão dele, que era... Ele se travestiu, realmente. O pai começou a ter vergonha e maltratar o filho e bater, né? Que ele chegava, ele se vestia, Sim. ele se vestia de mulher e tudo mais. Quando tinha 15 anos, esse menino acabou indo para a rua, onde tudo é mais difícil, né? Só sei que, de repente, esse irmão dele foi parar no exterior, eu acho que em Barcelona, e abandonaram. E uma das irmãs, que era advogada, resolveu um dia procurar por ele. Quando achou... A doença menos grave era a AIDS, né? Porque ele estava completamente cheio de doenças. Mas aí ele faleceu. Então o Nelson fez esse espetáculo maravilhoso em homenagem ao irmão. Ele falou que era muito difícil, porque ele saía na rua e tinha o bullying e tudo mais. Era muito difícil para a família suportar aquilo. Aí eu falei, Nelson, você não acha que se vocês, da família, tivessem saído de braço dado com ele, de cabeça erguida, e se a pessoa tiver uma estrutura, for forte, tiver aqueles que apoiam, como vocês fazem esse trabalho, Sim. já o olhar do outro já não vai ter graça para a pessoa fazer o bullying, entendeu? Com Então, certeza. eu acho que esse tipo, ele falou, nossa, falando agora aqui me deu vontade, é que não dá para voltar atrás, né? Sim. Mas de sair de braço dado com todos que vivem essa situação, entendeu? Que eu acho que é o que a gente devia fazer, né? Esse apoio, todos nós, né? Buscamos, né? E precisamos, né? Eu entendo toda essa questão também de sonhos, né? De pais, de mães que têm seus filhos. E aí esquecem, né? Que aquele ser tem vida própria, né? Tem desejos, tem anseios, tem tristeza, amam, odeiam. E esse apoio dos pais às pessoas LGBTs, né? Falta muito. Hoje está muito mais aberto, né? Essa falsa liberdade que essa população LGBT jovem tem hoje em dia. Não são engajados com a militância, né? Porque não passaram pelo que eu passei, pelo que o doutor passou. Hoje eles têm uma certa liberdade, que eu acho até bacana, eu acho Você até falou legal. que vocês passaram, eu queria saber o que foi que vocês passaram. Quando você se descobre homossexual muito jovem, num período anterior, era muito mais difícil de se achar conversas sobre isso, discursos, internet, não havia nada disso. Para dividir, né, Exatamente. o sentimento. Então, assim, muito... você era muito isolado, você tinha que ter informações, mas não eram disponíveis. A coisa de se achar diferente, né, em qualquer setor. Qualquer Sim, setor, sim. qualquer A situação. gente quer sempre participar de grupos, De não é? grupos, Você né? quer achar que você é parecido com outras pessoas, não é? O que ajudou muito, por exemplo, para mim, foi a análise. Minha família era abastada, podia pagar análise, eu fiz análise por anos e anos, então... Você teve problema com a sua família? Não, na minha família não tive problema nenhum, eles tinham outra capacidade de entendimento, outra cultura, né? Nessa questão não posso falar nada deles. A questão muito mais de identidade para mim era assim, eu estar aceitando aquilo. Você vê como é que é, né? Mas não a minha mãe ou meu pai, não, isso não. E Mas com isso você, é muito Denilson? raro, né, Flávio? Com você foi do mesmo mas eu não jeito? posso- Não foi do mesmo jeito. Eu tive, assim, quando eu me assumi, foi muito difícil para minha mãe. Você demorou para se assumir? De 15 para 16 anos já
já estava me assumindo. Mas é uma coisa que você já percebia, Não, você já tinha consciência há muito tempo? Não, eu não tinha essa consciência. Nós somos em 12, né, LGBTs na família. Tenho sobrinhos, primos, e todos eles já aparentava já essa questão. Eu sempre fui moleque de pipa, de futebol. Você reconhecia que eles tinham uma postura diferente? Eles tinham uma postura e diferente. E você já percebia isso? Pensava alguma coisa a respeito ou não? Não pensava. Jamais passou pela minha cabeça, né? Era moleque. E de repente eu me vi, né? Deu aquela luz. Inclusive para minha mãe foi meio complicado, porque ela falava para mim, não, eu entendo até seus primos, porque eles já tinham jeitinho, né? Mas era uma abertura maior, né? Era uma abertura maior. Né? Não é que foi um caso na família que vai ser... Foi bastante complicado. Para minha mãe foi difícil, mas ela me aceitou assim, foi mãe. Então vocês são pessoas que tiveram sorte. Sim, sim. Né? Porque eu considero isso sorte. Eu acho que o ruim mesmo é a pessoa não conseguir se assumir. Né? Mas eu não tenho um bom diálogo com meu pai. É um sofrimento, gente, muito grande. Ninguém escolhe essa vida. Lógico que é. Né? Eu nasci assim, né? E eu gostaria muito, né? Além de ser um sofrimento para você, ainda o sofrimento de não aceitarem realmente é demais. Né? E as pessoas disseram, não, ninguém nasce assim, vocês viram assim. Isso é loucura, a pessoa gente. querer dizer o que você sente. Isso é loucura. Eu perder a convivência de uma pessoa da qual é o amor da minha vida. É meu pai. Você tem duas opções, ou viver de pé ou morrer de joelho. Ou você vive de joelho chorando o resto da vida, ou põe a cara e pode morrer de pé, né? Mas eu acredito, eu não sei, vendo vocês, né, comentando sobre isso, dá a impressão de que a coisa tá muito longe do que se almeja. O que me fez entrar para a militância é ver o enorme sofrimento que eles passam porque são gays. Isso é o então, fim, assim, né? eu fico abismado de ver ser expulso de casa, não poder trazer amigo em casa, ser considerado endemoniado. Então, não dá nem para listar o número de falácias criadas pela sociedade sobre isso, que né? se fala, né? Eu acho muito triste mesmo isso. Mas tem um caminho, é o interesse público. Esses Educação. governantes enfiar na cabeça deles que dentro daquele município, daquele estado, daquele país, existe uma gama de culturas. Eles vão ter que governar para todos eles. A Secretaria de Direitos Humanos já faz um trabalho bastante amplo. E são avanços, mas são avanços pequenos, tímidos, né? São tímidos para a população e para o sofrimento. E para o sofrimento que hoje que as pessoas passam, né, doutor? E o que vocês pediriam para os governantes e para a população com relação ao trabalho de vocês, com relação a essa causa? Sensibilização, atitude, interesse político. Fica muito difícil as atividades individuais porque falta aí incentivo, falta grana e faz-se necessário políticas públicas como ele está implantando, porque senão fica assim, ele tem essa visão, mas quando sair da pasta, entra outro e não é lei. Então o outro faz se quiser, se não quiser. E então, que lei precisaria ser criada, ser sancionada? Hoje, casamento civil. Hoje existe uma discussão muito grande em relação a leis, e se falam até em privilégios. Privilégios não, né? Só a vida normal. Sim, mas tem gente uma vida normal, mas tem gente que fala assim... bancada evangélica, muitos deles dizem que são privilégios gays. Esse é o discurso de grande maioria do Congresso hoje no país. Eu só quero ser tratado por igualdade. Você já viu alguém ser discriminado porque é hétero? Você acha que precisa do dia do orgulho hétero? Por unanimidade, todo mundo nasce hétero na cabeça das pessoas. Ninguém para pensar. Só que o número hoje de homossexuais é altíssimo. Hoje não, acho que sempre existiu. Só que o número hoje a coisa é aberta. Mas uma assim, certa gente, liberdade. tem que se respeitar de qualquer jeito, nem que fosse meia dúzia. Mas... mesmo porque, gente, a gente tem que sair desse código binário homem e mulher. Porque entre homem e mulher tem várias tonalidades que não dão para ser explicadas com duas vertentes. Então aí tem o transexual, tem o homossexual, tem o transexual que é homossexual. Né? Você pode ter uma identidade de gênero, um homem que se sente mulher, faz a mudança e casa com uma mulher. Muitas vezes a necessidade é física, né? De se ver como tal, mas não sexual. É uma convicção íntima
intrínseca de que ele pertence àquele sexo. É que isso. identidade de gênero não tem nada a ver com orientação sexual. Eu São duas acho que coisas vocês distintas. são os batalhadores do momento para um futuro muito melhor. Porque eu acredito, sim, que o futuro não está tão distante assim. Que só precisa ter mais visibilidade essa batalha que tá muito ainda... Tá nova, tímida. né? Tímida, Tá nova. Posso dizer, escondidinha ali. Se a gente depender desse nosso congresso, eu acho que vai continuar tímida, né? É um congresso que dá 3 passos para frente e 15 para trás. As conquistas da população LGBT no nosso país vieram através do judiciário, né? Do Supremo. Sim. Como o Congresso não chega à conclusão, não fez nada, o judiciário foi lá e instaurou. Vai lá e instaura. instaura. Hoje você não tem nenhuma lei específica, nenhum projeto específico para a questão da população LGBT. São pessoas eleitas democraticamente, que fazem um juramento lá no dia que tomam posse, que vão zelar pelo Estado democrático e laico de direito, e quando sentam nas suas cadeiras, fazem daquele lugar um grande circo. Sempre que se trabalha com sexualidade é um tema muito polêmico. As pessoas não querem muito mexer com temas polêmicos porque elas precisam de votos e questões de unanimidade. Olha, gente, eu fico muito feliz de ver gente como vocês que faz um trabalho tão bonito. Parabéns mesmo. Obrigado. Eu gostaria de me colocar Junte-se a disponível. nós. Então, gostaria de me colocar disponível para o que vocês precisarem, para se eu posso ajudar, em que posso ajudar, tá? E queria mais uma vez que vocês falassem se tem algum apelo à população, aos governantes. Que os governantes olhassem com mais sensibilidade, com mais interesse e com mais disponibilidade para efetivar questões que estão aí óbvias e para serem resolvidas e até hoje ficam se embromando em nada se faz. Bom, muito boa sorte, né, para Muito. vocês. O que você gostaria de falar? E para nossas famílias, né, brasileiras, ame seus filhos. Ah, sim. O fato deles serem transexuais, homossexuais, não muda o caráter deles, não muda o amor que ele tem por vocês. E aos nossos governantes, que vocês realmente olhem para essa população LGBT que a cada dia tem seus direitos violados. Se vocês acham que vocês não podem fazer nada, tomem vergonha na cara de vocês e saiam daí. Muito bem. Parabéns mais uma vez, viu? Agora eu tenho um presente para vocês da Copenhagen. Olha Delícia. só. Copenhagen.com.br, os melhores chocolates. Você corre. Obrigado. Primeiro entra no site copenhagen.com.br e depois corre para uma loja e compra o presente para aquela pessoa que você gosta, que você quer agradar muito, né? Eu já sou fã de Copenhagen. É bom, não é? É muito bom. É o melhor chocolate. E, gente, muito obrigada. Sucesso para vocês nessa Obrigado, trajetória, nessa luta. Tô aí com vocês, viu? Eu que agradeço Obrigado, o viu, Mara? convite. E Beijão. muito obrigado. Muito obrigada. Beijo. Beijão para você. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music.